Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. (13 de maio de 1917) acontecia em Fátima a primeira aparição dessa advocação, que ficou conhecida assim, Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Por isso, dia 13 de maio, o dia que vai ao ar essa meditação, é o dia de Nossa Senhora de Fátima, dia de Nossa Senhora de Fátima. E foram várias aparições ao longo de 6 meses, sempre no dia 13. Mas já nessa primeira, a irmã Lúcia, que era a principal vidente, que ouvia o que Nossa Senhora falava e relatou aquilo, sobreviveu às outras 2 crianças, 2 pastorzinhos, que morreram logo, escreveu os seus diários, suas memórias. E ela relata que no final, já Nossa Senhora falou algumas coisas, e no final então ela abriu pela primeira vez as mãos, tinha as mãos unidas, as abriu, comunicando-nos uma luz muito intensa, como que reflexo que delas expedia, que nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente, fazem uma oração, se sentem impelidas de uma maneira compulsória, assim, emprego da própria liberdade, elas se põem de joelhos e repetem uma oração ao mesmo tempo. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados estes momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o texto todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Estavam em plena Primeira Guerra Mundial, 1917, no ano da Revolução Bolchevique, inclusive, na Rússia. Nossa Senhora alertou que se as pessoas não se convertessem, depois dessa guerra viria outra, que seria ainda pior. Falou da Segunda Guerra Mundial, até profetizou um sinal que seria o indício de que a guerra iria começar, e de fato ocorreu aquele sinal, um sinal no céu, na Europa. E interessante, que Nossa Senhora então deu esse remédio. Olha, rezem o texto todos os dias, para aqueles momentos duros, guerra terrível e outra que pior que viria depois. E nós também estamos passando por momentos difíceis, não é verdade? Toda essa coisa da pandemia, do confinamento, isolamento social, a falta dos sacramentos, da missa, da confissão, para muitas pessoas. Vivendo essa guerra, porque disso se trata, uma guerra contra um vírus. Eu acho melhor do que uma guerra contra outros homens, que é uma coisa fratricida, mas ao mesmo tempo é algo que pode não ser não menos terrível em termos da devastação que pode causar, na verdade, já está causando. E outra vez o Papa, nesse momento que estamos vendo agora, nos propõe a mesma solução: rezar o terço, especialmente neste mês de maio. O Papa, numa mensagem dia 25 de abril, nos fez essa proposta. Neste mês, dizia, é tradição rezar o terço em casa com a família. Dimensão esta, a doméstica, que as restrições da pandemia nos forçaram a valorizar, inclusive do ponto de vista espiritual. Por isso pensei em propor a todos que voltem a descobrir a beleza de rezar o terço em casa no mês de maio. Podem fazê-lo juntos ou individualmente. Decidam vocês de acordo com as situações, ponderando ambas as possibilidades. Seja como for, há um segredo para o bem fazer, a simplicidade. Interessante, o Papa
poucos dias antes de começar o mês de maio, fez essa proposta para a cristandade, né, para todos os católicos do mundo inteiro. Olha, vamos aproveitar esse mês de maio, de confinamento, vamos rezar o terço em casa, em família. A igreja propõe muito essa devoção, né, do terço em geral, mas em concreto em família. Eu me lembro na minha família de origem como tinha costume, às vezes uma vez por semana, de rezar o terço juntos, né, cada um dos filhos, os pais puxavam uma dezena, no começo de cada dezena a gente colocava quem que queria colocava intenções para oferecer aquela dezena. E a igreja abençoa tanto esse costume do terço em família que concedeu a ele uma indulgência plenária. Indulgência plenária como que são prêmios que a igreja coloca para obras especialmente meritórias e bondosas e saudáveis espiritualmente, como é, por exemplo, a peregrinação para Roma no ano de jubileu, coisas assim fortes, né? Ganha o jubileu, ganha a indulgência plenária. E a igreja, essa é uma coisa que a gente pode ganhar todos os dias, com uma relativa facilidade. Outras, meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, ou meia hora de leitura da Sagrada Escritura, ou algumas concedidas as obras de misericórdia. E essa me parece a mais simples de ganhar, não é verdade? Rezar o terço em família, na indulgência plenária. A igreja abençoa muito, e o Papa voltou a propor essa devoção para o momento que estamos vivendo agora. Então é bom que a gente pense nisso. Estamos tendo essa série de meditações sobre as práticas de piedade. Já falamos, né, do espiritual, leitura da escritura, da oração vocal, oração mental. E agora, depois de falar da oração vocal e da oração mental, pensei de falar justamente do terço. Como é uma oração vocal? Sim, não é propriamente uma oração mental. Mas ao mesmo tempo, tem algo de oração mental. Tem algo de meditação, né? A gente vai refletir sobre isso nesses próximos 30 minutos aí, né? Sobre a riqueza do terço e como rezar bem o terço. Se a gente reza, primeiro se a gente reza e depois se a gente reza bem, é uma grande coisa. O Papa João 23, ele dizia, o pior terço é o que a gente não rezou, ele falava assim. Interessante, né? Às vezes as pessoas pensam, mas não consigo rezar o terço pela correria, eu me distraio. Olha, se você rezou, já é uma grande coisa, né? Porque rezou um terço. Isso que Nossa Senhora pede em Fátima, e em vários outros momentos ela pede isso também. Estou cumprindo um pedido da minha mãe. Ok, não foi um terço mais concentrado, é uma oração um pouco longa, né? Verdade? Às vezes a gente se distrai. Mas eu rezei. O pior terço é que eu não rezei. Se eu rezei, bem, já foi alguma coisa, né? Nossa Senhora estará contente. Agora, claro, se eu consigo rezar melhor, ótimo, né? E cada mês de maio pode ser ocasião para eu crescer no carinho a Nossa Senhora. Maio é o mês de Maria. E através dessa aqui é a devoção mariana mais abençoada, né? Pelos papas, mais querida dos cristãos. É algo muito poderoso a devoção ao terço. Nossa Senhora propõe, olha, reza aqui o terço porque vai te transformar, vai ajudar. Tem um efeito muito poderoso assim, né? Scott Hahn, esse que era protestante, relata a sua conversão ao catolicismo no livro Todos os Caminhos Levam a Roma. E como todo protestante, ele tinha uma ojeriza por Nossa Senhora, né? Que parecia uma coisa, uma idolatria, pôr no lugar de Jesus, no lugar de Deus. Os católicos ficam aí adorando Maria, tinha essas coisas todas, né? Esses preconceitos protestantes evangélicos. Então ele até uma hora morreu lá, acho que a avó dele, que era católica, ele pegou lá, sobrou ali umas coisas religiosas, deram para ele, porque ele era o único mais assim religioso da família, e no meio estava um terço, ele rasgou aquele terço, arrebentou, jogou fora e pediu a Deus que tivesse perdão da idolatria da sua avó, né? Então a princípio ele tinha uma rejeição forte, mas ele foi estudando a escritura, foi vendo que a fé católica era correta, mas ele tinha aquela barreira de devoção a Nossa Senhora, até que uma hora ele pegou, mas foi entendendo também isso. Um protestante falou, não, vocês, onde é que está na Bíblia que é para ter devoção a Nossa Senhora, ou para rezar o terço, ou para rezar a Ave Maria? E o Scott Hahn responde, olha, está na Bíblia, está em São Lucas, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada.
E eu acho que são só os católicos hoje em dia que chamam Nossa Senhora de bem-aventurada, né? O bendita. O Ave Maria repetir a saudação do anjo e de Isabel, que Nossa Senhora profetizou, que está na Bíblia, está no Evangelho, né? Todas as gerações iriam, as gerações dos católicos pelo menos seguem a Bíblia nesse sentido, né? O Scott Hahn falou, né? Bendita sois vós entre as mulheres. Né? E ele foi entendendo isso, mas ele tinha essa barreira assim afetiva, né? Até que um dia ele pegou e rezou o terço e começou a rezar todos os dias. E ele relata como aquilo foi, ok, ele já tinha as ideias certas, mas a oração do terço foi movendo o coração dele, os afetos, foi de uma maneira obtendo uma graça que ele precisava, não era só uma coisa intelectual, ele precisava dessa presença materna de Nossa Senhora, que o acalmasse nas suas dúvidas, no seu drama, e aquilo ele diz como foi fundamental. Né? Mas vamos então pensar no terço em 3 aspectos, né? Terço como invocação, como contemplação e como petição. Me parece, o terço é muito rico, né? Mas me parece que são 3 linhas assim que se complementam, como é lógico, né? Mas que dá para mais ou menos individualizar, distinguir na Ave Maria e no terço em geral. Primeiro é uma invocação, é invocar a Deus, Jesus, invocar a Nossa Senhora. E uma invocação repetitiva, interessante. Várias religiões têm essa coisa de ficar repetindo, de ficar invocando, de ficar chamando, clamando. Se relatam O Peregrino Russo, um livro oriental, muito tradicional, que fala, né, que é um camponês, me parece, que vai atrás dessa resposta, como fazer aquilo que o Evangelho diz, né? Preciso rezar sempre e nunca deixar de o fazer. E ele fica com isso, né? Mas como é que eu consigo rezar sempre? Não consigo rezar sempre, né? Você tem que ver o Evangelho, tem que ver isso aqui também, mas eu não consigo. Então ele vai buscando essa resposta. E a resposta que ele encontra, é que a resposta que dá o Oriente cristão, digamos, para isso, é a chamada oração de Jesus, ou oração do coração, que é a repetição de uma jaculatória. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Essa jaculatória é uma breve oração, né? Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E então a ideia é que a pessoa vai repetindo isso ao longo do dia inteiro, o tempo inteiro. Enquanto ela vai dormir repetindo isso, ela come repetindo isso, ela vai. E essa é uma tradição do Oriente, eles têm isso até hoje, né? A oração de Jesus, por que oração do coração? Porque uma hora aquilo entra no teu coração e se confunde com as batidas do teu coração e tu está continuamente invocando o nome de Jesus. É a espiritualidade dos monges da Rússia, bizantinos, digamos assim, né? Do cristianismo oriental, e que tem raízes muito antigas. Eu achava no São Macário do Egito, no século IV, na Filocalia, ele escreve: quando eu era pequeno, vi as mulheres mastigar betel para adoçar a saliva e tirar o mau hálito da boca. Assim deve ser para nós o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se mastigarmos esse nome bendito, pronunciando constantemente, ele traz às nossas almas toda a doçura e revela-nos tudo coisas celestiais. Ele que é o alimento da alegria, a fonte da salvação, a suavidade das águas que vivificam, a doçura de todas as doçuras, e que afasta da alma todo o mau pensamento. É o nome daquele que está nos céus, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Senhor de todos os senhores, celestial recompensa daqueles que o procuram de todo o coração. Buscá-lo de todo o coração, repetindo como uma coisa que eu vou mastigando, e aquilo vai adoçando como um chiclete quase, né? Naquela época a gente não tinha chiclete, tinha esse betel aí, não sei o que é o betel, deve ser uma planta, não sei. Outro, Eusíquio, também do século IV, outro santo, dos comecinhos do século IV, escrevia: recebemos a experiência um bem verdadeiramente grande. Aquele que quer purificar o seu coração deve invocar continuamente o Senhor Jesus contra os inimigos. Invocar Jesus constantemente. Você vê que algo já tem raízes muito antigas no cristianismo, essa sede de invocá-lo continuamente, e até que aquilo uma hora se confunde com o meu respirar, na inspiração. Senhor Deus, tem piedade de mim, sou um pecador. Na inspiração, as duas partes da jaculatória, ou as batidas do coração que joga o sangue para o corpo e traz de volta, né, com fluxo e refluxo. A gente poderia pensar que isso, quem sabe, tem até uma influência hindu, né, da coisa dos mantras, que os hindus, que é uma religião muito antiga, né, que vai ficar repetindo mantra, os nomes divinos, e uma hora aquilo entra no coração e a pessoa
Pode ser, né? Só que a diferença é que nós conhecemos o verdadeiro nome de Deus, digamos assim, né? Que Deus que se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo, né? Que veio até nós, só nenhum outro nome há poder, senão esse, né? Diz os Atos dos Apóstolos, né? Um nome que se nos salva a todos, né? E se essa é a tradição do Oriente, lá da Rússia, Constantinopla, Armênia, né? Esses países, os ritos, Ucrânia, né? Esse cristianismo que se desenvolveram de maneira um pouco diferente no Oriente do que no Ocidente europeu. No Ocidente europeu, então, nasceu a devoção do terço, o chamado Santo Rosário. Nasceu porque os monges se dedicavam a rezar os salmos. O livro dos salmos é o livro da oração que há na Bíblia. Então, eles rezavam todos os salmos todos os dias. E os salmos são 150. Então, eles rezavam um por um os 150 salmos. Agora, boa parte dos cristãos não eram capazes de ler. Os cristãos de origem mais simples. Então, como eles não eram capazes de ler, eles não eram capazes de ler os salmos. Alguns até memorizavam os salmos, mas não sendo capazes de fazer isso, eles rezavam uma Ave Maria para cada salmo, daí 150 Ave Marias. Com o tempo eles resolveram partir em 3 momentos, as 150 Ave Marias, então ficou 50, 50, 50. Então cada grupo de 50 Ave Marias virou um terço do rosário completo, né, que eram 150, daí a expressão terço que a gente usa em português. Na Espanha eles falam na parte del rosário, não falam terço, mas uma parte do rosário. Outros países também falam rosary, né, em inglês, em italiano também, rosário. Terço é uma coisa só tem em Portugal, engraçado, né, e no Brasil por tabela, né, porque é um terço das 150 Ave Marias. Né? E é interessante, né, qual que está no centro de cada Ave Maria? É o nome de Jesus, né? Ave Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E se a gente for parar para pensar, tem um certo movimento, eu me dei conta disso um dia rezando o texto aqui neste oratório, e eu rezava cada Ave Maria, e eu olhava, né, para quem eu estava dirigindo, né? Ave Maria, essa bela imagem que nós temos aqui, né? Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus que está presente no sacrário. A gente começou essa oração dizendo: creio firmemente que estás aqui, que me vês criminoso. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, voltamos a olhar para Nossa Senhora, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Então, me parece que há 4 polos aí, né? Ou 3, na verdade, né? Mas 4 movimentos, né? A gente olha para Nossa Senhora, de Nossa Senhora olha para Jesus, outra vez para Nossa Senhora, de Nossa Senhora para nós, os pecadores. E achei interessante porque, como é que é a batida do coração? São José Maria dizia, cada Ave Maria é como um novo palpitar no coração enamorado. Lembra que os russos lá já falam, né, da oração de Jesus que entra no coração, também chama oração do coração. E a Ave Maria tem uma estrutura de batida do coração, porque é como se fosse isso, né? Nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça, e a gente recebe dele a graça. Mas como é que funciona o coração? O coração, a batida dele não é tum, tum, não é uniforme, né? Tum, 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 tum. Na verdade é tum, 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 tum. Eu não sou médico, né? Mas acho que é um conhecimento comum que é assim, né? E por que é as duas juntas, né? Depois do intervalo maior? Tum, tum, intervalo, tum, tum. Porque tem 2 ciclos, né? O coração, ele recebe o sangue do corpo e passa pelo lado esquerdo ou direito, não sei bem, aí vai para o pulmão, o miocárdio, o endocárdio, não sei os nomes, né? Vai para o pulmão, do pulmão volta para o coração, no pulmão chega o sangue venoso, acho que chama-se assim, né? Que está cheio de gás carbônico, ali troca o gás carbônico pelo oxigênio, e aí aquele sangue novo, oxigenado, arterial, acho que chama, chega no outro lado do coração e desse outro lado vai para o corpo inteiro. Então esse é o ciclo longo e outro é o ciclo curto. Então tum-tum primeiro é o curto, depois o longo. Tum-tum demora mais, tum-tum demora mais. E, enfim, não quero que não seja uma aula de fisiologia, até porque não sou a pessoa mais indicada para isso, como é evidente, né? Mas repare como
a semelhança, né? De Nossa Senhora com os meus pecados, os meus problemas, os meus dramas, o meu egoísmo, o meu amor próprio. E Nossa Senhora me joga em Jesus. Ave Maria, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eu estou olhando para ela, que é como o coração, né? E a me dá se renovar no pulmão é Jesus, de alguma maneira, que traz graça, né? E aí, ou voltamos para ela, né? Com a graça de Cristo, rogai por nós pecadores. E ela comunica essa graça para nós. De alguma maneira, ela tira de nós o pecado e nos traz a graça, levando para Jesus. Eu acho interessante, né, esse ciclo, e me parece uma maneira boa de rezar o terço, viver isso, experimentar isso. Tá olhando, né, para Nossa Senhora, tá olhando que ela me leva a Jesus, né? O Papa fala desse rezar com simplicidade o terço. Olha que grande coisa se a gente rezasse o terço assim, sei lá, né, olhando para Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora que eu vou estar olhando e pensando em Jesus e os meus pecados e a ajuda dela, mesmo que eu, sei lá, nem preste muita atenção nas palavras ou mesmo nos mistérios, me parece que já é uma boa maneira de rezar o terço. Essa forte invocação. Estou diante da minha mãe. E se situar-me diante dela é que ela me leve para Jesus. Agora não consigo pensar outras coisas, estou com a cabeça meio confusa, mas eu vou me colocar aqui como no colo da mãe, diz o Salmo 130, né, como um bebê recém-nascido no colo da sua mãe, né? Estou aqui. E a gente recorre a Nossa Senhora para que ela nos limpe, nos purifique, nos leve ao seu Filho, nos dê a graça. Então, essa é uma invocação, uma espiritualidade que a gente pode explorar ao redor do terço. Agora, também tem outros aspectos, né? Sem dúvida que o terço, que é uma devoção muito rica, muito mais rica, eu diria, do que até essa devoção que a gente falou, dos orientais, né? Da oração do coração, ela não só nos propõe invocar Jesus, mas contemplar a sua vida. O texto tem os mistérios. Estive em janeiro, ou em fevereiro, não, em janeiro acho que era, em Aparecida deste ano, e lá tem, né, estátuas dos mistérios, os vários mistérios do terço, e estátuas bonitas e bacanas, e é interessante, tem uma parte que é miniatura das estátuas e tu vê ali o evangelho inteiro quase, né, naqueles 20 mistérios. A princípio eram 15, para cada grupo de 10 Ave Maria se pensou um mistério, e divididos em 3 grupos. Mas o Papa João Paulo II publicou uma carta apostólica, o Rosarium Virginis Mariae, em que ele aumentou de 15 para 20, além dos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, que é os que já haviam, ele incluiu no meio os luminosos, antes dos gloriosos, os luminosos. E assim completou um pouco o que faltava. A gente começava contemplando a infância de Jesus, praticamente, os gozosos, né? E já pulava para a paixão, os dolorosos, e depois a ressurreição, os gloriosos. Então faltava a vida pública de Jesus, então ele completou isso com os mistérios luminosos. E assim tornou mais cristocêntrica essa devoção. Quem reza o rosário, de uma maneira, percorre toda a vida de Jesus, através como de fotografias. Agora, quando ele nasceu, agora, quando ele pregava a conversão, agora, as bodas de Caná, agora, quando ele estava rezando no horto, né? Agora, quando veio o Espírito Santo, né? Já depois da vida de Cristo. Então, percorre toda a vida, todo o Evangelho, de alguma maneira. E é bonito isso daí, né? O Papa João Paulo II nos animava a isso, contemplar Jesus através de Nossa Senhora. Maria, escreveu ele nesse mesmo documento, Maria propõe continuamente aos crentes os mistérios do seu Filho, desejando que sejam contemplados para que possam irradiar toda a sua força salvífica. Quando recita o rosário, a comunidade cristã sintoniza-se com a lembrança e com o olhar de Maria. Maria guardava essas coisas conservando no seu coração. O Papa lembra disso, né? Ela conservava, ela meditava, não só, sei lá, deixava passar, não, ela guardava. O judeu piedoso, diz o Antigo Testamento, aquele que lembra das maravilhas de Deus, dos prodígios que o Senhor fez. E Nossa Senhora era ninguém mais piedosa do que ela, né? Ninguém lembra melhor do que ela toda a vida de Jesus, como uma boa mãe lembra lá, quando o gurizinho lá era bebê. Minha mãe volta e meia puxa umas lembranças, né, da minha infância. As mães são assim, porque amam seus filhos, né? E Nossa Senhora ama tanto o Nosso Senhor. Ela lembra tudo com mil detalhes, né? E ela nos leva a contemplar o rosto de Jesus.
Que bom que a gente se deixe também enamorar dessa devoção nesse sentido. O Nossa Senhora de Fátima propôs uma devoção própria de Fátima, que são a devoção dos 5 primeiros sábados do mês. A irmã Lúcia fala isso das suas memórias, né? E diz que vai ter que fazer várias coisas para cumprir essa devoção, entre elas rezar o terço no dia. E além disso, contemplar os outros mistérios do terço. Fazer um breve momento de contemplação de poucos segundos sobre cada um dos outros mistérios. Uma coisa é o terço do dia, que eu vou rezar com os mistérios do dia, mas sobram outros mistérios que não estão previstos no terço do dia. Esses outros, então, eu preciso só repassar e contemplar brevemente cada um deles, para cumprir essa devoção que Nossa Senhora de Fátima nos propõe. É interessante, né? O mesmo São José Maria, quando ele começou o Opus Dei, ele propôs para os fiéis do Opus Dei que rezassem o rosário completo todo dia. Naquela época o rosário era um pouquinho menor que é hoje, né? Como eu falei, era só 3 terços, né? Hoje são 4 terços já. Fica uma contradição, né? 4 terços, 4 quartos poderia ser, né? Mas enfim, paciência, né? É a palavra que a gente tem. Mas ele propôs que rezassem então o rosário completo. Mas, como os fiéis do Opus Dei são cristãos do meio do mundo, têm os seus trabalhos, suas famílias, ele viu que aquilo era muito tempo, né? Então ele falou, bem, então não precisa, reza só o terço do dia sim, um terço por dia, o terço diário, como Nossa Senhora pede em Fátima e várias outras ocasiões, pedem para rezar um terço por dia. Ele mesmo, a vida inteira, ele rezou o rosário completo. Mas ele propôs rezar um terço por dia e disse, os outros mistérios, então ele propôs que a gente contemplasse, em uma coisa de 1 minuto, cada grupo de mistérios, repassando cada mistério. Tem um aplicativo que eu gosto de usar para isso, Rosarium, chama-se assim, né, em latim. Então ele tem uma imagem para cada grupo de mistério, sorteia ali uns quadros bonitos, assim, representando cada mistério, põe junto uma ejaculatória também que ele sorteia ali na hora, meio randômico. Então ajuda a contemplar os mistérios, seja do texto que a gente vai rezar naquele dia que está rezando, seja os mistérios que a gente não vai rezar no terço. Mas é interessante, né? Como tanto São José Maria, e bem já Nossa Senhora em Fátima, mais ou menos no mesmo tempo, fala, se não vai conseguir rezar o texto, pelo menos contempla os mistérios. Como que parte, pelo menos reza a Salve Rainha, pelo menos faz. Não, fica só os mistérios então, um pouco assim, né? Como que dando essa prioridade para a contemplação dos mistérios da vida de Jesus, mostrando como isso é importante. E muitas pessoas falam, e eu hoje, por exemplo, procuro rezar o texto assim, não prestando muita atenção nas Ave Marias não. Em geral eu procuro prestar atenção. Hoje eu foquei nos mistérios, quis rezar mergulhando nos mistérios, até tirava alguma coisa das Ave Marias, mas eu estava focando nos mistérios, tentando montar a cena e contemplar cada mistério, e ajuda, né? É uma coisa muito boa. Essa é um segundo approach, né, para rezar o texto, olhando para os mistérios, contemplando os mistérios. E um terceiro e último, brevemente, queria falar, é esse aspecto da petição. Nossa Senhora em Fátima diz para rezar o texto todos os dias, pedindo pelo fim da guerra. Ou seja, com uma intenção concreta. Pedindo uma intenção. Hoje o Papa tem nos proposto fazer pedindo pelo fim da pandemia, um pedido. E quando surgiu a devoção do terço, hoje em dia tem a festa de Nossa Senhora do Rosário, que é no dia 7 de outubro, e também foi numa guerra, interessante, dia 7 de outubro é uma batalha, a chamada Batalha de Lepanto, uma batalha naval, em que os cristãos, a Europa, sofreu um grande risco de ser conquistada, acho pelos turcos, me parece que era, né? Por um país muçulmano, que estava avançando e já tinha dominado o Mediterrâneo, e a partir daí ia invadir por terra. E o Papa então, desesperado, juntou alguns reis cristãos que se ofereceram, poucos, para fazer frente ao Império Turco lá numa batalha naval. E os cristãos estavam em franca minoria, os turcos tinham 260 galés e 60 galhotas, e os cristãos 208 galés e 6 galhotas, venceram a batalha de lavada, né? Os turcos perderam 190 barcos e os cristãos 12, foi uma coisa assim. E logo antes da batalha, o Papa botou todo mundo para rezar de joelhos o terço, e ele escolheu o comandante lá, que foi João de Áustria, o filho bastardo do rei da Espanha,
E todo mundo disse que era absurdo, mas o Papa falou, não, ele tem, esse aqui, João é o seu nome, né? Foi uma coisa que ele viu assim de Deus e de fato aquele homem repôs os marinheiros ali para rezar o terço de joelhos nos seus barcos, terminaram de rezar o terço, mudou o vento e ele falou, bem, agora atacamos. E atacaram e venceram aquela batalha de uma maneira inaudita, assim, né? E a partir daí o Papa então estabeleceu essa festa de Nossa Senhora do Rosário, promovendo essa devoção no dia da Batalha de Lepanto. E, ou seja, colocando que o terço é arma dos cristãos. Talvez o grande primeiro propagador dessa devoção foi São Domingos. Durante um tempo até se acreditou que ele tinha inventado a devoção do terço, mas se vê que não, foi anterior a São Domingos. Mas sim, ele e os dominicanos que ele fundou rezavam muito e animavam muitas pessoas a rezar o terço. E eles, de fato, combateram muitas heresias e foram muito eficazes, né? Porque rezavam o terço. São José Maria, ele dizia, o terço é arma poderosa. Arma poderosa. Quer alguma coisa, está com problema, reza o terço. Pede para Nossa Senhora, ela não deixa de acudir as pessoas que rezam o terço. E ele mesmo fazia muito isso, né? Ia no Santuário de Nossa Senhora para rezar o rosário, para rezar o terço. Até essa semana, dia 15, sexta-feira, são 50 anos da primeira vez que São José Maria atravessou o Atlântico para vir para o México, para fazer uma romaria em Guadalupe, no México. Ele estava pelo Opus Dei, pela igreja, pela crise da igreja. E ele então veio e passou 9 dias, e foi um momento muito bonito, assim, rezando lá todos os dias o rosário, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. E ele sempre dava essa solução. Tinha um problema, ele ia para um santuário de Nossa Senhora fazer uma romaria, rezava lá o rosário, essa era a solução. Olha, você tem que fazer aqui. Bem, então eu vou pedir para minha mãe, um pouco assim, né? Eu vou falar com a minha mãe, criança pequena, quando não tem mais solução, eu vou contar para minha mãe. Mais ou menos isso que fazia São José Maria, né? E olha, lhe saiu bem, me parece, né? A gente pode dizer, lhe saiu bem. Acudir a Nossa Senhora com confiança, acudir a ela que não deixará de nos ouvir. Sobretudo se o fazemos através dessa devoção que Nossa Senhora tem tanto carinho, do Santo Rosário. Quem mais está habituado a pronunciar os benditos nomes de Jesus e de Maria, como a gente faz muitas vezes no terço, é São José. Quem mais familiaridade tinha e tem, a gente poderia dizer, né? Com Maria, com Jesus. E assim ele, como vários outros santos, morreu pronunciando esses nomes benditos, né? Jesus e Maria, que estariam ali junto a ele. Então, que bom que a gente termine essa nossa meditação pedindo a ele que nos ajude a também trazer sempre nos lábios esses nomes benditos e querer aproveitar muito os textos que rezamos para tratar muito a Jesus através de Maria e assim transformando toda a nossa vida em união com Deus, em atos de amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.